Olá, mulheres! Eu sou a Lu Salguete, consultora de imagem e estilo, e fui convidada pela editora Central Gospel para bater um papo com você sobre a beleza e o estilo da mulher cristã. Envie esse vídeo para uma amiga. Acostume-se a compartilhar conhecimentos bons. Vamos lá? Em nosso bate-papo sobre a beleza e o estilo da mulher cristã, eu quero começar pontuando o texto de 1 Pedro 3,3, que diz para que a nossa beleza não deve estar focada no exterior. O que o apóstolo Pedro nos diz nesse texto é que precisamos desenvolver a nossa beleza a partir do nosso caráter cristão. E a partir daí sim, usarmos a nossa imagem como uma ferramenta de comunicação com as outras pessoas. Cabe a nós, mulheres cristãs, projetarmos uma imagem segura, leve e inspiradora, a ponto de inspirarmos outras mulheres a seguir pelos mesmos caminhos que estamos trilhando. A atenção que dispensamos ao que vestimos ou à nossa imagem não nos torna tolas ou fúteis. Muito pelo contrário, ela mostra como estamos engajadas num processo de autoconhecimento. O objetivo da mulher cristã, no que diz respeito à moda, é usá-la a favor do seu crescimento pessoal e do reino a que pertence, o reino de Deus. Mulher cristã, você deve brilhar, e o seu brilho tem que ter como origem a fonte que é Cristo. Assuma graciosamente o seu papel de ser uma inspiração. Em nosso bate-papo sobre beleza e estilo, eu quero primeiro que você entenda uma coisa. Cuidar do seu estilo quer dizer que você está num processo de evolução pessoal e que você deseja que todo esse conteúdo que tem dentro de você passe para o lado de fora. Então, nada mais justo do que você elaborar mais um pouco a questão da sua aparência, a questão da sua imagem. Outra questão é que quando você conhece o seu estilo, você consegue ser muito mais assertiva e intencional em relação às suas escolhas. Então, na verdade, o mito que existe que você vai gastar muito mais se você investir na sua aparência ou numa consultoria, não é verdade. Você vai gastar muito menos porque vai precisar de menos peças, vai precisar elaborar menos toda essa questão do seu visual. Quando você investe no desenvolvimento da sua aparência, do seu estilo, você se torna uma mulher muito mais segura, muito mais assertiva, intencional em relação às suas escolhas. Isso faz com que você se posicione de uma forma melhor no seu trabalho e em todos os ambientes em que você está inserida. Então, para te ajudar nesse processo de autoconhecimento, eu quero começar te falando sobre 5 tipos de forma de corpo, no qual com certeza você está inserida. Para definir qual é a sua forma de corpo, o que você tem que fazer é usar uma fita métrica e entender o equilíbrio que você tem entre ombros e quadril. Então, mulher, para te ajudar a conhecer, a entender qual a forma do seu corpo, você vai precisar da ajuda de uma fita métrica. Aquelas fitas mesmo de costureira. Daí você vai estabelecer qual é a sua proporção entre os seus ombros e o seu quadril. E aí você vai descobrir, eu vou te mostrar como, em que forma geométrica o seu corpo está inserido. Depois de descobrir, com o auxílio da fita métrica, quais são as suas proporções, você vai identificar em qual figura geométrica você está inserida. Lembre-se que eu te disse que existem 5 tipos de corpo. Para você descobrir em que forma geométrica você está inserida, você vai precisar fazer a relação entre o seu ombro e os seus quadris. Depois de você fazer a medição do seu corpo e desse equilíbrio, dessa proporção que existe entre seus ombros e seu quadril e também a medição da sua cintura, você vai descobrir através das figuras geométricas em qual delas você está inserida. O primeiro corpo mapeado é o corpo triângulo. Que corpo é esse? O tipo de corpo de triângulo, ele tem os ombros menores que a sua proporção de quadril. Para esse tipo de corpo, a gente usa um truque muito bacana, que é sempre procurar colocar os volumes na parte de cima do seu look. Na hora de você compor, de você fazer a sua produção, você vai procurar sempre equilibrar essas duas partes do seu corpo. No caso do triângulo, você pode abusar do volume na parte de cima e na parte de baixo, você usa peças mais sequinhas. Um outro tipo de corpo mapeado é o triângulo invertido. Nesse caso, os ombros são mais largos, tem uma proporção maior
do que os quadris. Nesse caso, você vai usar um truque oposto ao que eu ensinei para o triângulo. Nesse caso, você vai usar os volumes na parte de baixo das suas composições e vai usar as peças mais sequinhas na parte de cima. Assim você vai conseguir um melhor equilíbrio, um melhor visual para o seu corpo. O terceiro tipo de corpo mapeado é o corpo em formato de retângulo. Nesse tipo de corpo, existe uma proporção entre ombros e quadril, sendo que a cintura não é muito projetada. Então, o truque para vestir esse tipo de corpo é você acinturar os seus looks. Seus melhores amigos nesse caso, para você conseguir equilibrar a sua silhueta de retângulo, é usar a seu favor os cintos e modelagens que privilegiem a cintura. O quarto tipo de corpo mapeado é o corpo oval. Nesse tipo de corpo, a circunferência, a parte da cintura, é maior em relação a ombros e quadril. Para esse tipo de corpo, a gente precisa ter muita atenção na hora de comprar as peças. Esse tipo de corpo precisa ser vestido com melhores tecidos, tecidos com melhor caimento, que vão te proporcionar uma silhueta mais equilibrada. Então você tem que ficar longe dos tecidos em malha, tecidos muito molengos, que vão apenas destacar mais aquilo que você não deseja. O quinto e último tipo de corpo é o tipo de corpo chamado ampulheta. Esse tipo de corpo é o chamado também corpo violão, aquele que toda mulher deseja ter. Por quê? Porque existe um equilíbrio perfeito entre ombros e quadril, acompanhado por uma cintura bem fininha. Para esse tipo de corpo, o corpo ampulheta, também chamado violão, quase todo tipo de modelagem está liberada. Para você, mulher cristã, que tem o tipo de corpo em formato de ampulheta, vale lembrar que nós temos um compromisso em relação ao nosso corpo, que também é o templo do Espírito Santo. Então, muita atenção na hora de vesti-lo. Eu espero que com esse conteúdo você tenha conseguido se entender melhor nessa questão da sua aparência. Sempre focando que o seu desenvolvimento deve ser de dentro para fora. Você deve trabalhar e continuar trabalhando no seu processo de desenvolvimento pessoal. E para complementar todo esse seu aprendizado no caminho do seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar 2 produtos incríveis que vão te auxiliar nesse seu processo. E nesse livro Mulheres Ocupadas, a autora de best-sellers, Elizabeth George, nos dá ótimas dicas de como otimizarmos o nosso tempo. Nós, como mulheres muito ocupadas, precisamos priorizar aquilo que é importante. E ela nos ensina a entendermos as disciplinas espirituais e como usá-las na nossa vida diária. Outro produto que eu quero te indicar para te auxiliar nesse processo de crescimento pessoal é a Bíblia da Mulher Vitoriosa, com letra gigante e palavras de Jesus grifadas em vermelho. Nela você encontra também um suplemento da pastora Elisete Malafaia que vai te ajudar a ter uma vida plena. Gente, e ela ainda combina com todos os estilos. Então, mulheres, eu espero que vocês tenham curtido as dicas e que vocês procurem esse material que vai ajudar muito vocês no processo de autoconhecimento. Envie essas dicas para as suas amigas, compartilhe esse conteúdo e fique ligada nos próximos vídeos do Entre Amigas. Um beijo para você, que Deus te abençoe!